No final de abril, durante uma audiência pública no Congresso Nacional, o Paulo Guedes ele disse sim que ele poderia emitir moeda caso a situação do país piorasse, em referência ao que a gente estava vivendo no final de abril. E parece que sim, as coisas estão piorando. Parece que todas as intempéries que o coronavírus tinha para trazer ainda não acabaram. As coisas podem inclusive piorar e por conta disso várias medidas estão sendo anunciadas aí periodicamente. E aí o que ficou de dúvida nessa situação toda é se essa emissão de moeda, e que não necessariamente é você ligar a impressora e imprimir dinheiro, se tudo isso poderia gerar inflação. Segundo uma fala do Paulo Guedes, a gente não sofreria com o efeito inflacionário se a gente fizesse como o proposto por ele. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse efeito da inflação, sobre a medida que o governo está pensando em tomar para salvar empresas, empregos e vidas e, claro, as possíveis consequências de tudo isso, mas entendendo que, olha, gente, mediante a crise, você tem que avaliar todas as armas que você tem para lutar e tentar recuperar a economia, o país, uma nação. E que muitas vezes a gente pode até tentar mensurar alguma consequência. Por um lado, alguns mensuram algo muito catastrófico, por outros, o pessoal acha que realmente esse é o caminho, mas que no fim das contas a gente só vai saber se deu certo daqui a um tempo, lá na frente. Então eu quero falar sobre isso, me acompanhe até o final do vídeo para você entender do que eu tô falando, já se inscreva aqui no canal e deixa o seu like para entender que esse conteúdo é relevante para você e para o próprio YouTube entender a mesma coisa e distribuir esse vídeo para mais pessoas que estão precisando entender alguns conceitos que eu considero que todo mundo deveria entender. Todo mundo deveria saber como o governo emite dívida, qual é o impacto do dólar, qual é o impacto da nossa taxa de juros na nossa economia. Isso é muito importante porque isso afeta diretamente o nosso poder de compra. O valor do nosso dinheiro, ele é afetado a todo momento, dependendo das medidas que são tomadas pelo governo. Às vezes para melhor, às vezes para pior, e às vezes é simplesmente uma necessidade e que a gente simplesmente tem que se preparar para a possível reação dessa atual ação. Então vamos falar sobre a fala do Paulo Guedes ainda nessa audiência pública, né, no Congresso Nacional que eu falei para vocês, que vocês vão começar a entender um pouquinho melhor o que ele estava pensando em fazer. Ele disse o seguinte: se você cair em uma situação de desemprego em massa, de que a inflação vai para zero e juros colapsam, existe a armadilha de liquidez, tecnicamente. O Banco Central pode emitir moeda e comprar a dívida interna. Se a taxa de juros for muito baixa, ninguém vai querer comprar título longo. E aí, o governo pode monetizar a dívida sem que haja impacto inflacionário. Estamos atentos a todas as possibilidades. Ele ainda acrescentou que todo bom economista não tem dogmas e se tem boa formação, não terá problema em realizar essas mudanças. Então, para a gente entender um pouquinho dessa fala do Paulo Guedes em partes e conectar os pontos, vamos começar do começo. O governo, quando ele precisa de dinheiro, existe o Tesouro Nacional, onde ele pode buscar recursos emitindo títulos de dívida. Quando você emite títulos do Tesouro para captar dinheiro, então você precisa que alguém compre esses títulos do Tesouro. Qual é a conclusão dele? Que como nós estamos com juros muito baixos e que talvez o risco Brasil esteja muito alto, pode ser que os investidores não queiram assumir esse risco e comprar esses títulos do Tesouro. Então a solução seria que o Banco Central entraria comprando os títulos do Tesouro que o próprio governo emitiu. E ficaria basicamente como se o governo está financiando ele mesmo, ainda que sejam, entidades, coisas separadas, mas você tem a atuação do governo nessas duas pontas. E aí, por que isso teoricamente funcionaria? E claro que ele deve funcionar em partes. Porque o Banco Central compra esse título de dívida do governo, o governo fica com dinheiro na mão, e com esse dinheiro na mão, ele consegue comprar dívida pública e também dívida de entidades privadas. Por que ele fala de dívidas de entidades ou de empresas de negócios privados? Porque nesse momento existe sim algumas possibilidades de você tentar injetar dinheiro na economia, que é comprando dívida da empresa. Essa empresa vai estar com dinheiro, então vamos supor que eu seja empresa. Aí o governo comprou o meu título de dívida, que pode ser uma debênture, enfim. Eu peguei esse dinheiro que eu recebi,
vou pagar meus fornecedores, vou pagar meus funcionários, vou fazer a roda girar e, consequentemente, eu vou continuar dando liquidez para o sistema sem você ter talvez um excesso de dinheiro nesse momento ao ponto que gerasse inflação. Até porque existe também o conceito de que as pessoas talvez elas estão muito receosas com o atual momento, não vão sair realmente comprando muita coisa, porque não sabem como vão estar daqui 2, 3 meses, então elas podem segurar um pouquinho essa questão do consumo e isso pode até não gerar uma inflação. Uma outra coisa que o governo ele pode inclusive fazer é pegar dinheiro e fazer investimentos públicos. Você pode fazer, sei lá, vou construir um hospital. Você consegue gerar mão de obra, você tem insumos, então você coloca dinheiro na economia através de talvez investimentos públicos. Mas beleza, aqui o que o Paulo Guedes fala é justamente sobre algumas tratativas do orçamento de guerra que a gente chama, que tramitou aí nessas últimas semanas, que possibilita que o governo compre justamente esses títulos privados, né? Esses títulos de dívida privada. E por que isso muitas pessoas viram com talvez maus olhos? Não maus olhos, porque a gente entende que isso é uma medida que pode sim ajudar muito as empresas, os empregos e consequentemente a vida das pessoas que dependem muitas vezes desses empregos. Porque muitas vezes como que o governo vai selecionar qual empresa que ele vai comprar o título de dívida? Porque ele não vai ter dinheiro para comprar título de dívida de todo mundo. Pelo menos eu acredito que não. Outro ponto, é claro que existe o risco de você investir em algo privado, né? Você não tem o risco soberano do país que ele pode imprimir dinheiro em último caso se precisar, né? E aí o que acontece? Eles colocaram lá que o governo só pode comprar título de dívida de empresas que sejam no mínimo BB-, né? Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima em algum lugar, que eu falo sobre essas notas de risco, né? Então ele só vai poder comprar títulos de dívida de empresas que sejam aí BB-, né? Entendemos isso, entendemos que dessa maneira a economia ela pode girar. Só que aí a gente tem que voltar em um outro ponto. Por quê? Ele disse que talvez as pessoas realmente não queiram investir no título do Tesouro por conta desse prêmio baixo. O que acontece quando as pessoas não querem investir e talvez nesses títulos baixos com uma taxa de juros tão baixa? Muitas vezes você tem fuga de capital. Você tem pessoas pegando dinheiro aqui investindo lá fora, investindo em dólar, investindo em euro, investindo em outros países que talvez tenham um risco menor e uma taxa de juros um pouco mais atrativa ou até equivalente, mas o risco do país em si, ele é menor. Então, quando acontece isso, acontece a valorização do câmbio, do dólar, e é por isso que cada vez mais o real está se desvalorizando perante o dólar, porque quando você tem muita gente saindo daqui por conta dessa insegurança, dessa taxa de juros, o dólar sobe. E uma coisa que as pessoas não fazem muitas vezes a conta é que, ok, você entendendo que você vai fazer essa injeção de liquidez através dessa compra de títulos de dívida de empresas privadas, você pode não gerar inflação. Só que quando você tem alta do dólar, você pode sim ter um impacto na inflação, entendendo que o IPCA, que é o índice de preço que mede a nossa inflação, ele calcula esse valorzinho que todo mês a gente tem acesso através de uma cesta de produtos. Então, todo mês eles vão lá e pesquisam quanto está custando tal serviço, tal produto. No meio dessa cesta, você tem produtos que têm impacto do dólar. E aí eu quero trazer um exemplo que talvez vai deixar um pouquinho mais fácil, e esse exemplo não quer dizer que seja verdadeiro, tá, gente? É só realmente para exemplificar. Vamos supor que a M Dias, que é uma empresa que a gente está na bolsa, ela vende aí biscoito, bolacha, enfim, dependente da nomenclatura, né? Mas ela vende biscoito a $1. Ela manda para os Estados Unidos por $1. Consequentemente, aqui no Brasil, ela estaria vendendo esse biscoito há um tempo atrás, sei lá, um ano atrás, entre R$3,50 e R$4. Beleza. $1 lá, R$3,50, R$4 aqui. Porque quando ele vende $1, ele receberia esse mesmo valor. Se o câmbio sobe, ele continua vendendo por $1. Só que agora esse $1, a M Dias vai receber R$6. Ou, sei lá, entre R$5 e R$6. Consequentemente, ela tem que sim ajustar o preço no Brasil, porque senão não vale a pena ela continuar vendendo aqui no mercado interno e vale a pena ela só pegar e mandar em dólar para ter essa receita em dólar. E, consequentemente, aquele biscoito que custava R$3,50 a R$4, ele pode vir a custar R$5, R$6. E isso, então, quando o pessoal vai medir a inflação e fazer uma pesquisa de preço desses produtos que compõem a cesta ali do IPCA, então a gente pode ter um aumento de preços impactando na inflação. Isso quer dizer que o nosso poder de compra diminuiu. Então o que eu comprava com R$10 mês passado, talvez esse mês eu já não consiga comprar a mesma coisa por conta dessa alta na inflação. Isso que eu tô falando, gente, ela é uma medida.
falando, né, e nos pautando sobre o orçamento de guerra. Mas em uma live recente, que eu acho que foi com o Itaú, o Paulo Guedes ele falou aí da tal da chuveirada de dinheiro, que claro que envolve essas medidas também, mas também você fornecer crédito barato através, por exemplo, de uma Caixa Econômica. E por que a gente está falando da Caixa Econômica? Porque o próprio Paulo Guedes disse que teria, sim, o risco dos bancos privados não quererem assumir esse risco de emprestar dinheiro a juros baixos e com garantias fracas. É claro que aquela reserva que o banco tem que ter para cada dinheiro que ele capta, ele tem que segurar um pedaço desse dinheiro e o resto ele pode emprestar. Então o valor dessas reservas que os bancos precisavam ter mediante toda essa crise, elas até diminuíram. E aí o que acontece? Se antes você tinha que deixar lá 25% de reserva, né, de todo o valor que você capta através das suas atividades bancárias, agora você pode deixar, por exemplo, 17%. Então sobraria mais dinheiro para os bancos, mas ao mesmo tempo os bancos estão muito receosos de emprestar dinheiro nesse momento, entendendo que tem muita empresa assim que pode quebrar, que tem muita gente que pode não pagar os seus empréstimos e ele então vai acabar levando essa trolha para casa, e ainda mais porque tem algumas medidas que alguns políticos estão tentando passar, e eu acho que talvez eu já tenha comentado isso com vocês, que estão querendo regular algumas atividades do banco. Por exemplo, limitar a taxa de juros que o banco pode cobrar, ou até mesmo poder tirar a garantia que foi utilizada em algum empréstimo, porque tem empréstimos que empresas e pessoas podem oferecer alguma garantia para ter uma taxa de juros mais baixa. E aí o que eles queriam? Tirar essa garantia desses empréstimos para poder usar em outro. E aí o que acontece? Tudo isso vai minando a cabeça dos bancos, entendendo que o risco está ficando muito grande de emprestar dinheiro e que talvez eles não quisessem abrir a torneira do crédito e que a Caixa acabaria tendo que fazer isso. Segundo Paulo Guedes, a Caixa tem total capacidade de fazer isso nesse momento se os bancos privados não quiserem. E aí é claro que isso, mais algumas outras medidas e outras que podem vir aí mais na frente, além dos benefícios, alguns incentivos, postergação de impostos e tudo isso, pode estar dentro do conceito de chuveirada de dinheiro. E aqui, gente, eu passei as principais coisas que eu acho que podem afetar a gente no sentido de talvez gerar alguma inflação, ainda que seja pequena, e em como a gente ter o real desvalorizado também pode acabar prejudicando algumas empresas, alguns investidores e até mesmo, de um certo ponto de vista, o país. A questão é a seguinte: quando você chega num momento de crise, você tem que olhar todas as armas que você tem. E você tem que começar a tirar com o que você acha mais viável. E é claro que muitas pessoas talvez estejam achando isso errado agora, outras estão achando que isso é certo, mas a consequência de tudo isso a gente só vai ver daqui a um tempo. A gente só vai entender se tudo isso funcionou daqui a um tempo. Se a gente entender que a maioria das empresas conseguiram ficar de pé, se o desemprego, que sim, a gente sabe que vai aumentar, mas que talvez essa taxa de desemprego não exploda. Então a gente só vai conseguir medir isso daqui a um certo tempo, mas é importante você entender esses conceitos para que você comece a entender o impacto que tudo isso pode ter no seu dinheiro. E aí, dito tudo isso, eu convido vocês de uma maneira muito educada, claro, de realmente dar a opinião de vocês sobre essas medidas. Se vocês acham que, olha, não tem jeito, é crise, você tem que fazer o que dá e as consequências a gente vai arcar com elas lá na frente, se tiver alguma. Ou não, você acha que talvez teria outro caminho. Porque alguns economistas que eu andei estudando, que eu andei dando uma lida, tentando entender a opinião, alguns falaram que talvez a gente poderia simplesmente não baixar mais o juro e tentar manter os juros em uma taxa mais equilibrada e estável ao ponto de não ter fuga de capital e essa alta no câmbio, e que dessa maneira talvez a gente conseguiria amenizar um pouquinho os impactos da crise. Mas tem gente que ainda olha para essa medida e pensa, talvez isso não seria o suficiente ainda, mas poderia ser um começo de um caminho. Então é claro que existem opiniões muito divergentes, mas no fim das contas é muito difícil você sair de uma crise sem o ônus, tá? Claro que a gente sempre acaba sofrendo de alguma maneira, só que a gente tem que escolher o caminho que a gente vai sofrer mais ou menos, e é por isso que eu quero saber de você, qual caminho você enxerga que talvez a gente vai sofrer mais ou que a gente vai sofrer menos. E caso essa discussão de vocês nos comentários recaiam em alguma discussão política, eu peço que vocês simplesmente mantenham o respeito, porque a gente tem que aprender a discutir política e não brigar
por política, porque a partir do momento que todo mundo fica se matando nos comentários, ninguém tá ali tentando raciocinar, juntar as ideias e entender qual é o melhor caminho. Tá todo mundo só ali tentando brigar e provar que tem razão e, ao meu ver, isso não leva muito a lugar nenhum. Beleza, minha gente? Eu espero que eu tenha esclarecido alguns conceitos. É claro que eu não sou uma expert em economia para talvez dar uma solução que poderia ser melhor do que essa, porque eu não sei se tem uma solução que efetivamente seria melhor. Porque eu realmente não saberia qual seria o impacto de algumas outras medidas lá na frente, assim como eu não sei dessa também, mas quem estuda muito mais sobre esse assunto consegue se precaver aí, esboçando alguns possíveis cenários, beleza? Eu queria realmente trazer esses conceitos importantes, como eu falei para vocês no início do vídeo. A gente tem que começar a entender um pouquinho melhor sobre legislação, sobre como medidas econômicas ou as medidas que os governos adotam, como isso pode afetar o nosso dinheiro. A gente tem que se aproximar cada vez mais de todo esse campo que muitas vezes parece muito burocrático ou muito difícil de entender, mas que com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de interesse, a gente começa a entender como essa roda gira e como eu consigo me colocar no meio de tudo isso, beleza? Eu espero ter contribuído com essas informações que eu trouxe hoje para vocês. Peço desculpa por esse vídeo mais uma vez longo, mas quando a gente começa a falar desse assunto é muito difícil você explicar de uma maneira muito simples e eu gosto de trazer exemplos para realmente ficar claro para vocês. Então, se você chegou até aqui, depois de tudo isso, e ainda não deixou o seu like, eu vou pedir para você fazer isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo.